APS, Orientações sobre doses de medicamentos líquidos. Projeto produzido por Jonas, Letícia e Victor. Professora Luciana Loureiro. Orientação para o consumidor a respeito de volume, quando um médico pede para tomar um medicamento em gotas ou ml. O que deve ser levado em consideração em relação às gotas, inclinação do frasco, veículo, consistência, etc. Olá, eu sou a Camila e vim aqui participar desse vídeo para conversar a respeito de doses de medicamentos líquidos. Medicamentos líquidos podem ser administrados por diversas vias, dependendo da sua forma farmacêutica: solução, suspensão, emulsão, objetivo terapêutico e formulação. As principais vias incluem interal, trato gastrointestinal, e parenteral, injetáveis, além de vias tópicas e inalatórias. Conheça as principais vias de administração de líquidos. Via oral, interal, é a mais comum para soluções, xaropes, elixires e suspensões, agindo localmente no trato gastrointestinal ou sistemicamente após absorção. Via injetável, parenteral, intravenosa, IV, endovenosa, permite a administração direta na corrente sanguínea de líquidos, oferecendo efeito rápido. Intramuscular, IM, medicamentos injetados no músculo, permitindo absorção mais lenta e prolongada. Subcutânea, SC, injeção no tecido adiposo sob a pele. Intradérmica, injeção na derme. Via tópica, local, ocular, colírios, aplicação direta nos olhos. Auricular, otológica, gotas no ouvido. Nasal, errinos, gotas ou sprays no nariz. Cutânea, transdérmica, soluções aplicadas na pele. Via sublingual, gotas ou líquidos colocados embaixo da língua, proporcionando rápida absorção sistêmica. Via inalatória, respiratória, soluções para nebulização ou aerossóis, usados para ação direta nos pulmões. Via retal, uso de enemas ou soluções retais. Via vaginal, duchas ou soluções vaginais. Exemplos de formas farmacêuticas líquidas incluem soluções, xaropes, suspensões, emulsões, elixires, tinturas e soluções injetáveis. Medicamentos líquidos, soluções, xaropes, suspensões, são formas farmacêuticas de fácil ingestão e rápida absorção, ideais para crianças, idosos ou pessoas com dificuldade de deglutição, disfagia. Eles oferecem dosagem flexível, mas exigem precisão na medida, costumam ser usados para tratamentos orais e condições que requerem ação rápida. Tipos e características incluem soluções, com princípio ativo totalmente dissolvido no líquido. Suspensões com partículas sólidas dispersas no líquido, precisam ser agitadas antes do uso. Xaropes, soluções aquosas com alto teor de açúcar ou adoçante, comumente aromatizadas. Gotas, elixires, líquidos concentrados, fáceis de dosar. Vantagens dos medicamentos líquidos: fácil deglutição, ideal para quem não consegue engolir comprimidos. Ação rápida, sendo líquidos, passam pelo trato gastrointestinal mais rápido, absorvendo-se mais rápido que sólidos. Flexibilidade de dosagem, permite ajustar a dose exata, especialmente para o peso infantil. Cuidados e armazenamento. Medição. Use sempre a seringa dosadora ou copo medida incluído na embalagem. Armazenamento. Mantenha longe de umidade e calor. Alguns medicamentos líquidos, especialmente antibióticos após abertos, podem exigir refrigeração, como indicado na bula. Certifique-se de saber os seguintes tópicos antes de administrar qualquer medicamento. Nome do medicamento. Dosagem correta, quantidade de medicamento, geralmente indicada tanto pela concentração quanto pelo volume. Horário, S, do dia para administrar o medicamento. Número de dias para continuar tomando o medicamento. Instruções especiais, exemplo: administrar com alimentos, administrar em jejum, refrigerar. Efeitos colaterais a serem observados. Os medicamentos líquidos devem ser medidos utilizando uma seringa, um copo medidor ou uma colher medidora específica para medicamentos. Ocasionalmente, um medicamento pode vir embalado com um conta-gotas graduado para medir as doses. Colheres de chá e de sopa usadas em casa não são precisas e não devem ser usadas para medir doses de medicamentos.
Copos dosadores são úteis ao administrar medicamentos a crianças maiores. Passos para administrar medicamentos líquidos. Medindo medicamentos líquidos. Ao medir medicamentos líquidos, 1 ml equivale a 1 cm3. Outras conversões podem ser feitas. Instruções para o uso da seringa de medicação. Encha a seringa com a dose prescrita do medicamento. Lembre-se de medir a dose alinhando a parte superior da linha preta do êmbolo com a dose desejada ou o número na seringa. Segure a seringa na vertical e dê leves batidinhas para empurrar as bolhas de ar em direção à extremidade. Pressione o êmbolo suavemente para expelir o ar da extremidade. Verifique se a quantidade de medicamento na seringa está correta. Adicione mais medicamento, se necessário. Se houver medicamento em excesso, despeje-o de volta no frasco. Instruções para o copo de medicação. Para medir com precisão a dose de um medicamento líquido, coloque o copo sobre uma superfície plana e mantenha os olhos na mesma altura do copo. Despeje lentamente até atingir a dose desejada. Instruções para o uso do conta-gotas. Para usar o conta-gotas, coloque-o no frasco e aperte a tampa de borracha. Retire o conta-gotas do frasco e leia a quantidade indicada no conta-gotas. Para obter a dose correta, aperte suavemente a parte superior do conta-gotas até que o medicamento esteja alinhado com a dose desejada escrita no conta-gotas. Não troque o conta-gotas de um medicamento para outro. Muitas vezes, as medidas de dosagem só podem ser usadas para um medicamento específico. Não use um conta-gotas com um medicamento a menos que ele venha na embalagem do medicamento. Cuidados gerais. Não automedique. Siga rigorosamente a receita médica. Trocas de medicamento. Verifique o nome do medicamento antes de cada administração. Higienização. Lave os dispositivos de administração, seringas, copos, após o uso com água e seque-os antes de guardar. Se observar qualquer alteração na cor, cheiro ou textura do líquido, não tome e consulte um farmacêutico. O que deve ser levado em consideração em relação às gotas, inclinação do frasco, veículo, consistência, etc. A administração de medicamentos líquidos em gotas exige atenção a diversos fatores físicos e técnicos para garantir que a dose receitada seja exatamente a que o paciente vai receber. A norma farmacêutica geral de que 1 ml igual a 20 gotas é uma aproximação baseada em água destilada a 25 graus Celsius e pode ter variação. Inclinação do frasco, ângulo de gotejamento, posição vertical, 90 graus, é a posição correta e recomendada. O frasco deve ser mantido na vertical, perpendicular ao recipiente que receberá a gota. Inclinação errada. Inclinar o frasco, por exemplo, a 45 graus, altera a velocidade de saída e o tamanho da gota, pois o líquido flui pela lateral do bico, geralmente resultando em gotas menores ou irregulares, levando a uma subdosagem. Consistência e viscosidade do líquido. Líquidos viscosos, grossos, xaropes, óleos ou suspensões mais espessas formam gotas maiores, pois a tensão superficial é maior, demorando mais para cair. Líquidos aquosos, finos, soluções à base de água formam gotas mais padronizadas, aproximando-se da regra de 20 gotas, ml. Suspensões. Medicamentos em suspensão devem ser agitados antes de usar para garantir que a dose contenha a quantidade correta de princípio ativo. Veículo e tensão superficial. O veículo é o líquido que carrega o princípio ativo, água, álcool, óleo. A tensão superficial do veículo determina o tamanho da gota. Gotas de soluções alcoólicas, por exemplo, podem ter tamanhos diferentes de soluções aquosas, mesmo usando o mesmo conta-gotas. Fatores adicionais de segurança. Conta-gotas específico. Nunca troque o conta-gotas de um medicamento por outro. O tamanho da gota é calibrado especificamente para o frasco original. Temperatura. Temperaturas extremas, muito quente ou muito frio, podem alterar a viscosidade do líquido, modificando o volume da gota. Bolhas de ar. Deixe o frasco gotejar livremente. Apertar a borracha com força excessiva pode criar bolhas de ar que interferem na contagem. Resumo da boa prática. Agitar o frasco, se necessário, manter na vertical, 90 graus, e contar as gotas lentamente, garantindo que cada gota caia inteira. Considerações finais.
Este vídeo teve o objetivo de passar orientações de forma didática, para que seja de grande utilidade e bem informativo para auxiliar os consumidores de medicamentos a ter um tratamento mais efetivo. Meu muito obrigado por ter assistido até o final, e ter adquirido mais informações a respeito dos medicamentos líquidos. Espero que tenha sido um tempo bem proveitoso.